sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, em nome do Senhor Jesus, daqui diretamente do Templo de Salomão, nós abençoamos a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios, o seu casamento. Nós abençoamos toda a sua vida. Nós determinamos isso em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. E graças a Deus. Nós temos na palavra de Jesus, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de vida. E quando nós meditamos na palavra dele, descobrimos riquezas insondáveis, riquezas eternas, riquezas que não podem ser roubadas ou consumidas pelas traças. Por exemplo, Jesus disse assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aí você pergunta, mas bispo, Jesus não veio trazer vida e vida com abundância? A vida com abundância não tem riquezas? Tem. Então como é que se torna difícil para entrar na vida, no reino de Deus, na vida eterna, com riquezas? Minha amiga, meu amigo, é isso que você precisa entender. Porque as riquezas econômicas são verdadeiramente barreiras para que as pessoas venham confiar em Deus. Porque uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem condições econômicas, se ela tem uma enfermidade, ela vai buscar em Deus a cura? Eu pergunto a você. Normalmente não. Normalmente, a pessoa que tem dinheiro confia na medicina, confia na ciência e vai buscar na ciência, vai buscar nos médicos a cura da sua enfermidade. Então, se disserem para ela, olha, existe um médico lá na China que pode lhe curar. Então, ela, como tem condições econômicas, ela vai lá na China, ela gasta rios de dinheiro, chega lá na China para buscar o médico que pode curá-la. Ora, isso já não acontece com o pobre. Se o pobre fica doente, ele não tem condições econômicas para buscar um médico, então o que ele faz? Ele apela para Deus. Então,
o que acontece? É isso que Jesus está se referindo. As riquezas materiais, as riquezas econômicas, têm barrado o caminho dos ricos na entrada do reino de Deus, porque não são as riquezas em si. Não é porque uma pessoa é rica que ela está proibida de entrar no reino de Deus, de forma nenhuma. Zaqueu era um homem muito rico, era ladrão, chefe dos ladrões, mas foi salvo. Mas o que faz a diferença do rico que vai ser salvo do rico que não vai ser salvo? É que o rico que vai ser salvo ou que é salvo é aquele que não tem o seu coração nas suas riquezas. Não tem o coração nas suas riquezas. Existe o Salmo que diz que se as suas riquezas prosperam, não ponhais nelas o seu coração. E a tendência é a pessoa depositar sua confiança na riqueza. Esse é que é o problema. Esse é o problema. A riqueza não é má. O dinheiro não é mau. Eu preciso do dinheiro, você precisa, todos nós usamos de dinheiro. Até mesmo Jesus usou de dinheiro para pagar impostos. Jesus precisou de dinheiro na sua época. Então, o dinheiro é uma ferramenta necessária. Porém, a tendência do ser humano é depositar sua confiança, tirar sua confiança do Deus vivo e colocá-la no dinheiro, em Mamon, que é o Deus do dinheiro. Esse é que é o grande problema. Mas não é só o dinheiro. Não é só o dinheiro. Se você é pobre e coloca o seu coração no médico que é da família, que você não tem que pagar consulta, que você não tem que pagar nada, então, se você coloca a sua confiança nesse médico e não faz nada sem falar com ele, então você está fazendo desse médico a sua riqueza. Então, obviamente, você está removendo a sua fé na palavra de Deus para a palavra do médico. E então você estará confinado a sofrer. Por quê? Não é que o médico seja incompetente, não é isso. O problema é a confiança, é a fé, você desfocar a fé do Deus vivo para as coisas ou pessoas perecíveis deste mundo. Não são as riquezas do rico que barram sua entrada no reino de Deus, mas o espírito das riquezas. Porque o espírito das riquezas, esses espíritos, obviamente, barram o entendimento, a visão, o discernimento espiritual, barram a fé pura, a fé que agrada a Deus. Ninguém pode agradar a Deus sem fé. Então você tem que ter fé para agradá-lo. Mas se você não precisa da fé, se você tem o dinheiro que pode suprir a sua necessidade, todas as suas necessidades, você não precisa de Deus. E se você não precisa de Deus, como é que ele vai poder salvá-lo? Então, nós temos que entender essa palavra, porque a riqueza também não é só o dinheiro, ou o médico, ou a medicina que você confia. Por exemplo, quantos pais têm colocado o seu amor, a sua prioridade são os seus filhos. E se tem um filho só, ou uma filha só, então coloca todo o seu amor naquela filha ou naquele filho. Quer dizer, isso também emperra, amarra
a fé das pessoas, porque Deus quer ser o primeiro na nossa vida. Nós temos que viver, e fé é depender de Deus. Fé significa você depender de Deus. Quando você manifesta a fé em Deus, quando você depende de Deus, então Ele vai suprir as suas necessidades. Mas quando não há dependência dEle, então fica difícil haver os benefícios da fé. Então, muitas pessoas, Bispo Márcio, muitas pessoas, infelizmente, mesmo dentro das igrejas, mesmo conhecendo essas palavras de Jesus, muitas pessoas se deixam levar pelo que os seus olhos veem, pelos seus sentimentos. Elas se agarram, se amarram às coisas desse mundo, não só às riquezas, mas a familiares, ao namorado, à namorada, ao marido, à mulher. Veja que quando Deus chamou Abraão, Deus, na primeira coisa, ele falou: sai da tua terra, deixa os seus costumes. Deixa os seus costumes, sua cultura, sai da tua terra, da tua parentela, sai da tua parentela, deixa a tua parentela e a casa de teu pai. Quer dizer, Deus, primeiro, para fazer promessas a Abraão e abrir-lhe os olhos para ele poder ver as suas grandezas, primeiro Abraão tinha que deixar a sua casa, a sua terra, a sua parentela, a casa do pai dele. Quer dizer, Deus quer prioridade na nossa vida. Ele quer que os nossos olhos estejam fitos nele 100%. 100%. E então haverá a parceria de fato e de verdade, porque a pessoa vai poder andar em comunhão com Deus. Ela confia nele e ele atende às suas necessidades. E essas pessoas que têm medo de perder, elas são ligadas às coisas desse mundo. E quando ela sofre uma perda financeira, ou ela sofre uma perda sentimental, porque a riqueza dela é o namorado, ou ela sofre uma perda de um filho, enfim, qualquer perda que ela vier a enfrentar, ela fica depressiva, ela fica desanimada, ela se entrega. Mesmo que ela tenha anos e anos dentro de uma igreja, porque a fé dela fica em baixa. Ela tinha aquilo ali como principal. Quando Jesus ele falou para o jovem rico abrir mão, ele não queria dizer que era para o jovem rico ficar pobre, que só os pobres que vão para o céu. Não. Jesus estava ensinando que era necessário ele não se apoiar naquilo e não confiar nas suas riquezas. E quando a pessoa está apoiada nisso, então é preocupante. E normalmente se ouve falar assim: olha, se eu perder o meu netinho, acabou a minha vida. Se eu perder o meu filho, acabou a minha vida. Quer dizer, a vida dela se resume no netinho, se resume no filho, se resume no marido. O marido, ele ameaça ir embora de casa, ela fica de joelhos, ela implora, ela não consegue se imaginar vivendo sem ele, porque a riqueza dela são as pessoas e são os bens. E esse é o grande problema dos os assassinatos que acontecem entre marido e mulher, entre amantes, porque as riquezas de um coração são as pessoas, são as coisas, são os bens materiais, enfim. E aí fica difícil para essas pessoas serem salvas. Você me ouve, minha amiga, meu amigo, e você obviamente está meditando nessas palavras, nas palavras de Jesus. O fato é que nós não podemos colocar o nosso coração em nada nesse mundo. É o Salmo 62, versículo 10. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Quer dizer, essa é a realidade. Você talvez sofra, ou provavelmente esteja sofrendo, porque você colocou o coração nesse objeto ou nessa pessoa que você tanto ama. Mas se você colocar o seu coração
na pessoa do Altíssimo, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Se você confiar nele, se você entregar a sua vida para ele, então ele obrigatoriamente vai ter que atendê-la nas suas necessidades. É como o próprio Davi disse: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Então, o segredo, a riqueza pode ser a mulher, pode ser o marido, pode ser a namorada, a noivo, o noivo, pode ser o seu trabalho, pode ser o seu dinheiro, inclusive o seu dinheiro, suas terras, suas propriedades. Enfim, quando uma pessoa coloca o seu coração nas suas riquezas, que podem ser qualquer coisa, é óbvio que ela vai sofrer consequências e podem ser graves, gravíssimas. Inclusive, a consequência pior, que é perda da sua alma para a vida eterna. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, é bom que você observe, atente e pense nisso. Pense nisso. Onde é que está o seu coração? Aonde está o seu coração? Porque onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Essa é o que Jesus falou. E essa é a razão porque há muito sofrimento na terra. Se o meu coração está em Jesus, se o meu coração está no Espírito de Deus, se os meus pensamentos estão centrados na pessoa do Altíssimo, então eu jamais vou sofrer, porque o Altíssimo jamais vai me fazer sofrer, jamais vai me trair, jamais vai fazer qualquer mal para mim, muito pelo contrário. Então, é assim que funciona. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Tire o coração de qualquer riqueza desse mundo, qualquer coisa, qualquer pessoa. Coloque o seu coração na pessoa do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo vai guiar a sua vida. Doce Espírito aqui, já posso sentir. Eu queria que você atentasse agora para esse testemunho. Por favor, se for possível, pare as coisas que você está fazendo, se for possível. Aumente um pouquinho mais o som para você ouvir esse testemunho, porque ele tem muito a falar, provavelmente, com a sua vida. Eu tive uma infância muito conturbada. Eu sou a terceira de 4 irmãos. E as minhas irmãs, elas não tinham nenhum problema de ouvir vozes, ver vultos, eram saudáveis. Eu não. Eu ouvia vozes, via vultos. Eu convivia com a minha família, que para mim estavam entre nós, mas já não estavam mais. E eu nasci com asma, né? Eu comecei a ter asma desde os 6 meses de idade. E eu me achava muito diferente das minhas irmãs. Só que esses vultos que eu via e ouvia, eles me diziam que eu tinha um dom. E era uma coisa muito ruim, porque eu queria ser uma criança igual às outras. Eu queria ser uma criança que brincasse, uma criança que fosse respeitada. Mas não, os meus pais, eles viviam um conflito muito grande. Eles me levavam 1 hora numa benzedeira, né, para ver se eu me curava, se eu desenvolvia esses dons que eu tinha, para ficar livre disso. E fui crescendo, estudei e vivi uma vida aparentemente normal, só que para mim tudo me custava muito caro. As pessoas respiravam de graça, eu não. Eu pagava para respirar, eu tomava remédio o tempo todo, porque eu tinha problemas terríveis de asma. Aí eu conheci meu marido, que era envolvido com os espíritos. Mas depois que eu conheci meu marido, isso piorou, porque ele também frequentava, ele também tinha os espíritos dele, né? Então foi uma junção do que não presta com o que é do pior. Aí casamos, tivemos filhos, né? E eu continuava sofrendo. O que me complicou mais foi uma pessoa da família ter feito um trabalho para mim. Eu fui ficando muito doente, porque eu era uma pessoa que eu não aceitava o que eu tinha, mas também não procurava Deus.
e aí teve uma festa na minha casa e uma pessoa, o fotógrafo que era para tirar a foto dos meus filhos não veio. Quem veio no lugar dele era uma pessoa envolvida com os espíritos. E acabou me levando para uma casa de espíritos, onde eu vi que com um banho simples eu fiquei livre de todos esses sintomas. E aí foi onde eu entrei e assumi aquela missão que eu tinha. Aí aceitei que tinha que seguir essa religião, né? Eu acabei entrando mesmo, e acabei me tornando uma sacerdotisa deles, né? Acabei tendo o grau mais alto no mundo dos espíritos. E a minha vida era um inferno, literalmente, porque as pessoas me procuravam, a vida delas resolvia, mas a minha não. Eu amava meu marido e sabia que meu marido me amava, mas a gente não conseguia viver muito perto. E a coisa foi indo assim, não crescendo tão grande, que das agressões verbais, nós partimos para as agressões físicas. Eu cheguei a apanhar dele uma vez, e ele chegou a apanhar de mim muitas vezes. Os meus filhos, eles eram pessoas extremamente perturbadas. Eles eram pessoas que necessitavam de ajuda. A minha filha mais velha, ela tinha mania de suicídio. Ela já tinha tentado suicídio várias vezes. Ela tinha um desespero muito grande dentro dela. Ela também, né, tinha os dons de ouvir vozes. Vivia se apaixonando de uma maneira errada. Né? Ela se apaixonava assim, sempre aquele amor mórbido. Ela sempre se apaixonava assim. A minha segunda filha também sofria muito, porque ela tinha uma curiosidade muito grande a respeito de drogas. Ela já estava se envolvendo com pessoas viciadas. O meu terceiro filho, ele também já tinha cargo, né? No mundo dos espíritos, ele já tinha um cargo também. Meu filho também já tinha muitos amigos viciados. De todos os amigos do meu filho, ele tinha uns 20, 30 amigos. Desses só sobraram 2. O resto todos foram assassinados. Então, e o mais novo era extremamente perturbadinho. E sofria muito. O meu filho caçula, ele acho que de tanto ver essa vida conturbada que nós tínhamos e essa nossa ausência, ele era uma criança assim muito nervosa, muito agitada, que ele requeria muita atenção. E eu, mesmo estando ali, eu era uma pessoa muito ausente, né? Porque eu não posso dizer que eu estava ali de corpo e alma, porque não estava. Muitas vezes eu estava dentro de casa, dando consulta manifestada. Então não era eu que estava ali com meus filhos. Para piorar a situação, eu tinha uma insônia terrível. Eu não conseguia dormir, eu tinha muita dor de cabeça, eu era muito ansiosa, muito nervosa, muito agitada, tinha síndrome do pânico. Eu gostava muito de televisão, porque eu ouvia vozes e eu tinha a impressão que era comigo que estava falando, porque eu estava sempre sozinha mesmo, né? Fora os espíritos e as pessoas que estavam sempre me procurando, eu nunca tinha ninguém para chegar e pedir ajuda. Eu não tinha, porque todo mundo me via como uma pessoa cheia de poderes. Eu tinha o poder de acalmar, eu tinha o poder de fazer banhos para eles melhorarem, eu tinha poder de arriar trabalhos para quem estava doente, eu tinha poder de trazer o casamento de volta, eu tinha poder de um monte de coisa. Eu só não tinha poder de ter paz, que era o que eu mais queria, eu nunca tinha dito na vida, paz. Minha cabeça era uma coisa sempre num tremendo conflito. Eu não tinha paz nem para dormir, tanto é que eu não dormia quase. Então eu comecei a acompanhar a televisão. E os outros canais começaram a fechar, só a programação da igreja continuava. E eu comecei a olhar para aquilo, e a primeira vez que eu assisti, eu vi um monte de pessoas envolvidas com os espíritos falando, contando como era a vida delas antes de conhecerem a Jesus, antes de conhecerem a Deus, antes de saírem
do mundo dos espíritos e como estava sendo agora. E a primeira vez que eu vi aquilo, eu achei aquilo uma coisa assim, uma tremenda heresia. Eu falei, mas como que essas pessoas podem estar falando isso? Será que elas não respeitam o que elas servem? Essas pessoas nunca manifestaram, elas nunca sentiram o espírito no corpo delas, senão elas estariam falando isso. E eu era muitíssimo debochada, muito debochada. E o que eu fazia? Acompanhando a programação, eu via que tinha um copinho d'água e que tinha bolinhas, porque era água mineral, tinha bolinhas e tal. E eu falava pro meu marido, vou botar água também. Se Deus existe mesmo, a minha água também vai ter bolinha. E seja lá por que for, se fosse pela quentura da televisão, ou fosse uma demonstração de poder de Deus mesmo para me convencer, a minha água também fluía, né? Eu achava que era fluido. E eu comecei a tomar aquilo, comecei a dormir, comecei a me acalmar. E foi quando eu comecei a receber a visita dos pais de espírito, né, que cuidam, meus zeladores, dizendo que tinham visto que eu ia abandonar os espíritos, que não sei o quê. Os espíritos começaram a manifestar, mas de uma maneira bem violenta, bem diferente daquelas que eles manifestavam antes. E foi até que um dia eu fui fazer um trabalho para um filho de espírito meu lá, que eu já ia recolher esse rapaz, que ele ia também passar pelo mesmo processo que eu passei. E eu fui num lugar que é uma cachoeira perigosa, porque perto dela assim tem um lugar muito, muito alto. E quando eu estava ali, passando várias coisas no corpo dele, fazendo tudo que eu tinha que fazer, eu comecei a ouvir uma voz muito terrível. Eu sempre ouvi vozes, mas era uma voz horrível, que assim, bem perto de mim, falando para que eu jogasse meu filho lá embaixo. Eu já tinha passado uma situação parecida com um outro filho que eu tenho, que nessa época eu ainda não tinha procurado os pais de espírito e tal. E esse meu filho era pequenininho. E eu via um espírito falando para me jogar ele, eu morava no sobrado, jogar ele lá embaixo. E falando para mim assim, imagina que delícia o sangue dele da calçada. Eu chegava a sentir o cheiro do sangue. Para mim nunca fazer isso com meu filho, eu cheguei a me amarrar na cama. Foi aí que eu fui pedir ajuda do tal do pai de espírito, que aí eu fiz todas as coisas que disse que eu tinha que fazer, porque eu tinha uma missão, que eu tinha um dono de cabeça, que se eu fizesse tudo como ele queria, ele ia afastar esse mal, que era uma guerra de cabeça que eu tinha, porque eu tinha vários pais querendo dominar a minha cabeça. E esse dia que eu comecei a ouvir essa voz, eu falei, mas é impossível, agora eu já fiz tudo que eles queriam, já sou mãe, já sou a sacerdotisa, né? Já tenho nome, já tenho casa aberta. Por que isso de novo? E eu comecei a sentir um medo muito grande, porque eu vi que eu já estava me segurando na mão do meu filho, já estava me direcionando à beirada desse lugar. E eu comecei na minha cabeça, porque eu não poderia de maneira nenhuma, eu era a mãe ali, eu era a toda poderosa para eles, eu não poderia de maneira nenhuma mostrar que eu estava insegura, que eu estava fraca, que eu estava com medo, que eu estava passando um perigo muito grande, que dentro da minha cabeça era uma guerra muito terrível e que eu estava a ponto de matar meu filho. Então eu comecei a me lembrar do nome de todos eles e chamar o nome de todos eles. E aquela coisa foi piorando, foi piorando, foi piorando e eu me direcionando à beirada desse precipício, segurando na mão dessa criança. E eu me lembrei de todos esses nomes e chamei todos esses nomes e a coisa piorando. Foi aí que eu me lembrei do nome que eu ouvia tanto na programação da televisão. E foi aí que eu chamei o nome de Jesus e foi aí que aquilo parou. Quando eu olhei, eu estava segurando na mão do meu filho, eu tinha apertado tanto a mão dele que estava machucando, a mão dele estava sangrando. E ele olhava para mim falando assim, que foi, mãe? O que você está fazendo? Eu, nada, desculpa, Pedro, desculpa. Mas eu senti uma calma, uma paz. Foi o momento mais terrível que eu passei na minha vida.
mas também foi o melhor momento da minha vida. Foi, assim, a pior coisa que uma pessoa pode passar. Pela primeira vez na vida, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido: paz. É como se alguém tivesse passado a mão na minha cabeça e tirado todos os pensamentos ruins que eu tinha tido na vida. O último trabalho que eu arriei foi aquele dia. Nunca mais na minha vida. Aí começaram a vir outros tipos de luta, né? Porque aí eu comecei a receber muito recado, os pais de espírito na porta da minha casa, me buscando, não aceitando, ameaça que da minha casa iam sair 6 caixões, que eu ia, antes de morrer, eu ia enterrar todos os meus filhos, que eu ia enterrar o marido. Mesmo assim, eu fui para a igreja. Fui para a igreja e fui bem decidida, já fui avisando que eu não adiantava me pedir, porque eu ia mesmo. Eu cheguei à igreja com 41 anos de idade. Eu nunca tinha ouvido falar um dia sequer em salvação. Eu nunca tinha ouvido falar um dia sequer em livre-arbítrio. E isso me chamou muita atenção na pregação do pastor. Da segunda vez que eu fui à igreja, eu já voltei sem nenhum sangramento. Eu fui à igreja um dia sozinha e falei que eu não aceitava ir na igreja sozinha. No outro dia, quando eu saí para ir para a igreja, meu marido perguntou para mim: onde você vai? Eu falei: para a igreja. Ele falou: eu vou com você. Meu marido começou a ir comigo. Aí eu fui fazendo as correntes, eu me libertei. Meus filhos estavam maravilhados com a minha mudança, porque eu me tornei uma pessoa muito calma, muito doce. E aí eu e meu marido, nós passamos a olhar para a mesma direção. Agora nós tínhamos o mesmo Deus, nós pensávamos em muito sentido parecido, e nós não tínhamos mais disposição para discutir relação. A presença dele me era necessária agora. Eu tinha que ficar perto dele, eu sentia muita falta. Se por algum motivo ele tivesse que sair para trabalhar, eu me ausentar de perto dele para trabalhar também. Mas quando a gente estava junto, era prazeroso, a gente gostava de fazer planos, coisa que nós nunca tínhamos feito, planos. Gostávamos de pensar sobre nossos filhos, sobre nosso futuro. Tínhamos o que a gente nunca tinha tido, perspectiva de vida. E a nossa transformação foi tanta, a minha principalmente, que isso despertou nos meus filhos um desejo de querer conhecer também esse Deus, de querer ter paz, porque meus filhos sofriam muito, eles eram criaturas perturbadas também, por viverem nesse meio, né? E em 3 meses a minha família toda já estava na presença de Deus. E não parou por aí. Eu já estava curada, já estava liberta, minha família na presença de Deus. Mas uma coisa me chamava muita atenção desde que eu entrei na igreja, que eu ouvi falar no Espírito Santo. E começou a nascer em mim uma coisa muito estranha. Eu sempre me preocupei muito com o ser humano, com as pessoas. Mas começou a nascer em mim um desespero de ajudar as pessoas. E eu pensava muito assim, que aquela pessoa que um dia tinha estado na televisão falando daqueles espíritos que eu também servia, que essa pessoa tinha sido uma pessoa muito usada por Deus. Eu comecei a ter essa percepção e que eu queria ser assim também. Então eu comecei a buscar muito e eu fui batizada pelo Espírito Santo, fui selada pelo Espírito Santo. E, sem dúvida alguma, eu já tive experiências maravilhosas na minha vida, mas é a maior. Ele foi o único que olhou para a minha fraqueza e me amou do jeito que eu era. Então, não tem dia mais importante para mim do que esse. E depois desse dia maravilhoso, tudo mudou na minha vida. Eu mudei de dentro para fora, me transformei. Hoje eu sou uma nova pessoa, já estou há 18 anos na presença de Deus. A minha família também está na presença de Deus. Tudo transformado na minha vida. E eu sei que jamais nenhuma dessas mudanças ocorreriam se eu não tivesse tido a ajuda de Deus, se eu não tivesse tido a misericórdia de Deus e se eu não tivesse
tido um encontro com Deus, tivesse o Espírito Santo. Nada disso teria acontecido. Santo Espírito de Deus. Você está vendo, minha amiga, meu amigo? Por mais difícil que seja a sua vida, por pior que seja a sua situação, quando você recebe o Espírito de Deus, tudo se transforma. Tudo, tudo. Corpo, alma e espírito. Por isso é que nós estamos lutando aqui às 3 horas da madrugada, de sexta para sábado, em busca do Espírito Santo. Se você quiser, nesta sexta-feira, ou melhor, nesse sábado, né, às 3 da madrugada, você participar aqui no Templo de Salomão. Apenas aqui no Templo de Salomão. Apenas aqui no Templo de Salomão. Às 3 horas da madrugada. Mas é claro que quando eu falo 3 horas da madrugada, você não vai chegar a 3 horas, porque se você chegar a 3 horas, você vai ficar do lado de fora. Você tem que chegar antes da reunião começar. Então, sempre que nós falarmos, olha, a reunião começa 3 horas, 10 horas, 5 horas, 8 horas, não importa. Você tem que considerar que você tem que chegar 1 hora com antecedência. Porque senão, se chegar depois da hora, ou melhor, se chegar em cima da hora, você não vai entrar. Então nem adianta reclamar aqui, ficar choramingando. Ah, porque eu vim de longe. Minha filha, minha amiga, meu amigo. Essa é uma disciplina. Nós entramos no templo antes da reunião começar. Quando ela começa, ninguém mais pode entrar. Ninguém. Porque é desrespeito, falta de consideração, de temor para com Deus. Então, nossa vigília começa impreterivelmente às 3 horas da madrugada. Se você quiser participar, você deve chegar antes. Chega 1 hora antes, 2 horas. Você pode chegar até meia-noite, se quiser. E ficar aguardando o início, que será às 3 horas da manhã. Você é o nosso convidado para receber o que há de mais glorioso, precioso, rico que existe em todo o universo. É o Espírito do Altíssimo. Mas, para recebê-lo, você tem que se entregar. Você tem que dar tudo, toda a sua vida, todo o seu ser, sua mente, seu espírito, seu corpo, tudo. Você tem que se envolver totalmente, inteiramente, para que ele então possa vir sobre você e fazer de você uma nova criatura. Inundando meu viver, transformando corações, sopra Santo Espírito. Nós vamos ter hoje a terapia do amor. Por exemplo, você está com um problema no seu lado sentimental, no seu casamento. Sua vida amorosa é um caos, é uma tristeza. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro você buscar para receber o Espírito do amor, que é o Espírito de Deus. Essa reunião nasceu justamente para orientar as pessoas a respeito da felicidade sentimental. Quantas esposas estão vivendo um conflito no seu casamento e ela não sabe como agir, ela não sabe que atitude tomar, ela não sabe o que fazer diante das circunstâncias que ela tem vivido, tem enfrentado. Quantas moças sozinhas, você é uma mulher bonita, você se arruma, você é inteligente, você é um rapaz elegante, mas sentimentalmente você é uma pessoa fracassada. Você não entende o que acontece. Você conversa com uma outra pessoa e você usa um argumento assim, parece que tem uma coisa que não me deixa ser feliz. E tem mesmo. E o nome dessa coisa é um mal espiritual, que ele também é removido quando você busca Deus. Ele sai da sua vida, ele sai do seu caminho. Você tem a orientação de como fazer, que maneira fazer para você encontrar aquela pessoa que vai lhe completar, que vai lhe fazer feliz. Você vai aprender como lutar pelo marido, ser uma mulher sábia,
Um homem sábio, no caso, a mulher que saiu de casa, você está com esse problema, e a terapia do amor é exatamente para isso, para ensinar você a felicidade, claro, dentro de uma direção que é a direção da palavra de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, hoje, às 8 da noite, a terapia do amor. Nós já tivemos a terapia do amor agora às 10 horas da manhã, agora a próxima vai ser às 8 da noite. E você não precisa de pegar a credencial em qualquer igreja. Basta você vir direto da sua casa, do seu trabalho, aqui para o templo. Você deve chegar com 1 hora de antecedência. Você vai, aqui na porta, você vai entrar com a credencial. Você vai receber a credencial aqui na porta. E aí, você pode entrar naturalmente e aguardar com com aquela grande expectativa, a descida do Espírito do amor sobre a sua vida. Nós vamos ouvir uma bela canção, uma bela faixa musical e voltaremos já já. Leva-me além do átrio, dentro do santo lugar, além do altar de bronze. Senhor, venho te encontrar. Passa-me pela multidão e os sacerdotes que te louvam, pois tenho sede de justiça. Só aqui posso encontrar. Leva-me ao santo dos santos. Lava-me com o sangue do Cordeiro. Leva-me ao santo dos santos. Com brasa toque meus lábios, eis-me aqui, dentro do seu santo templo, além da luz dourada e através do altar de incenso, eu verei a sua luz. Tenho sede de te conhecer, para sempre te adorar. E toda a minha vida eu venho te ofertar. Leva-me ao santo dos santos. Lava-me com o sangue do Cordeiro. Leva-me ao santo dos santos. Com brasa toque meus lábios, eis-me aqui. Tem um comentário da Tatiane de Ferraz de Vasconcelos que eu quero compartilhar com você. Ela disse assim: eu estava afastada da presença de Deus há anos. Ao ver as fotos da primeira reunião no templo, senti algo que nunca havia sentido antes. Não me contive. Eu precisava voltar a este lugar e estar no santo lugar. Tive a oportunidade de participar da primeira vigília realizada no templo. Como me preparei para estar nesse lugar? Eu me preparei desde o primeiro instante que soube da vigília. A melhor roupa, a melhor oferta, o meu espírito, tudo, como se fosse um casamento. Eu não vi a hora de desfrutar desse momento e creio que foi através desta preparação, desse empenho, desse anseio que Deus desceu na minha vida. Há um doce Espírito aqui. Eu acredito que todas as pessoas que têm o desejo de vencer, elas buscam uma saída, e nós sabemos isso porque atendemos as pessoas. Ela diz: olha,
eu já fui no médico, não resolveu. O advogado disse que a minha causa é perdida, quer dizer que ela procurou também um advogado. O meu filho diz que não volta para casa. O meu marido diz que não me quer mais. As pessoas são bombardeadas por vários problemas. Problemas que vêm de todos os lados. E o que fazer nessa hora? Como mudar essa situação? Quando nós propomos aqui você vir até Deus, porque Ele tem a solução. Na mão de Deus está tudo que você quer, tudo que você deseja, tudo que você precisa, para todas as áreas da sua vida. E é por isso que nós temos feito um trabalho forte, temos realizado 7 orações, ou seja, nós oramos por todas as áreas da vida da pessoa, ministramos a cura, ministramos a libertação, ministramos o Espírito de Deus sobre a sua vida, para que ela venha mudar. E esse trabalho nós temos realizado na sexta-feira. Eu quero fazer um convite para você que está sofrendo, você que está com a vida amarrada, você que percebe que existem cargas negativas sobre você, você é envolvido com pessoas que você vê nos olhos dela que ela quer o seu mal, ela quer a sua destruição. Nós estaremos trabalhando no Templo de Salomão para remover tudo de ruim da sua vida. E vamos fazer essa oração por todas as áreas. Eu estarei com mais 6, no número de 7 bispos, e nós vamos determinar a sua vitória, a sua mudança de vida. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o que você está vivendo, tem solução. E os resultados, os milagres, têm provado isso. Nessa sexta-feira, às 10 horas da manhã e também às 8 da noite. Apenas um detalhe, se você quer um atendimento, você deve chegar antes. Nós estamos por volta de 1h30 antes de cada reunião, às 10 da manhã após a reunião e após a reunião das 8, atendendo as pessoas na entrada principal do Templo de Salomão. Então, se você quer um atendimento, nós estaremos, eu e mais essa equipe, para ajudar você e sempre observando o horário. A reunião começa às 10 horas da manhã, no mais tardar, eu aconselho você às 9h30 já estar aqui no santuário. 8 da noite você virá, então às 7h30 da noite você já deve estar ali para receber a sua vitória. O Templo de Salomão está localizado na Avenida Celso Garcia, no número 605, aqui no Brás, Zona Leste de São Paulo. Sopra, Santo Espírito de Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, o Templo de Salomão é único em todo o mundo. É o único onde há uma arca, a Arca da Aliança. Quando as pessoas entram no templo e têm a visão da Arca da Aliança sagrada, a Arca da Aliança, parece que os olhos de Deus, fitam os nossos olhos. E nós sentimos a profundidade da grandeza de Deus aqui no templo. Então essa experiência é para as pessoas que estão sedentas, que vêm famintas da presença de Deus. Porque é como ele disse, eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Os que me procuram me acham. Então, quando a pessoa entra aqui no Templo de Salomão, nesse desejo de conhecer ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Eterno, então os olhos de Deus alcançam essa pessoa e então há uma transformação natural. Às vezes, antes mesmo da reunião começar, a pessoa já tem uma experiência pessoal com o Espírito de Deus. Então, você que deseja participar, por exemplo, das reuniões desta sexta-feira,
a primeira às 10 horas da manhã, você chegando com 1 hora de antecedência, você pode ter essa experiência com Deus sem ninguém falar com você, sem você falar com ninguém, apenas você e Deus. A mesma coisa se for às 8 da noite, você chega 1 hora antes e você vai estar ali sentado na sua poltrona, meditando na palavra de Deus, ouvindo músicas belíssimas que remetem a nossa mente para o céu. É verdade. Remete as músicas e os textos sagrados remetem a nossa mente para a presença de Deus. Porque imagine você através da imaginação pode ir em qualquer lugar. Por meio da imaginação a gente pode voltar ao passado, pode ir para o futuro, pode no presente viajar para qualquer lugar do mundo, sem sair do lugar, só na imaginação. Agora imagine você estando no templo de Salomão, onde a arca da aliança, parecem ser os olhos de Deus focados em você. E aí você é capaz de se transportar em espírito até a presença do Altíssimo. E aí, minha amiga, meu amigo, eu não preciso dizer mais nada. Porque não existe uma só sequer pessoa. Não existiu, não existe, nem jamais vai existir alguém que chegue à presença de Deus e continua com a mesma vida. Há uma diferença. Acontece uma diferença. Muda como da água para o vinho, por dentro e por fora. Eu me lembro, bispo, quando eu recebi o Espírito Santo e eu fui possuído de uma alegria tão grande, que quando eu estava voltando para casa, eu entrei no ônibus, tinha umas garotinhas sentadas assim no fundo, e eu estava sorrindo, elas acharam até que eu estava dando bola para elas, mas eu estava tão feliz que eu queria sair abraçando todo mundo. É aquele prazer de ajudar as pessoas, o desejo de ajudar as pessoas. Então é impossível uma pessoa possuída com o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, ela continue sendo a mesma. E essa honra começa desde casa, na melhor roupa que ela separa, dentro do que ela possui, naturalmente. A preparação, como nós temos visto nos comentários, porque Deus é detalhista. A gente vê, quando nós lemos a história, a gente vê o azeite do candelabro, o incenso, o perfume que se colocava no incenso, o altar, tudo Deus preparou nos mínimos detalhes. Então essa honra começa já a partir do momento que você toma a decisão de vir ao templo, observando o horário, a hora de chegada. Tudo isso é somado como um louvor para o nosso Deus. É verdade, a pessoa já vem vestida de santidade para entrar na presença do Santo dos Santos. Não tenho dúvida a respeito disso. Ela pode vir do trabalho, pode ter tido um dia estafante, um dia cansativo, um dia cheio de aborrecimentos e tal. Ela pode vir do jeito que tiver, mas se ela tem essa consideração, a consideração de querer um encontro com o Altíssimo aqui no templo, ela vai obtê-lo. Ela vai obtê-lo. Por quê? Porque Deus está buscando aqueles que o buscam. Deus está buscando aqueles que o buscam. Você que está buscando, você vai encontrá-lo, porque Ele está te buscando também. Agora, se você vem de qualquer maneira, isto é, se você vem pensando na morte da bezerra, pensando em outras coisas, então, minha amiga, meu amigo, é melhor nem vir. Melhor nem vir. Mas se você vem determinada a ter uma experiência com Deus, não, eu vou lá porque hoje eu determino a mudança total da minha vida. Hoje eu quero ser uma nova criatura. Eu quero começar tudo do novo, do zero. Sabe, eu quero começar. Se alguém me der uma chance de começar tudo do zero, pois bem, a única pessoa que pode lhe dar essa chance é o próprio Espírito do Altíssimo. Então, você pode vir hoje,
sexta-feira, ou melhor, nesta sexta-feira, às 10 da manhã e também às 8 da noite. Quer dizer, uma hora antes você chega para receber direto aí diante nos portões a sua credencial para entrar, tá bom? Então, você venha preparado para esse encontro com Deus. Aliás, o tabernáculo de Moisés chamava-se lugar de encontro. O templo de Salomão também é chamado de o lugar de encontro, o lugar do encontro dos que buscam ao Senhor, com aquele que também está buscando os que o buscam. Muito legal isso. Então, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, e você já sabe, a credencial você recebe aqui na porta de entrada. Aí você pode adentrar ao templo e ter a sua experiência pessoal com o Altíssimo. Inundando meu viver, transformando corações. E na madrugada deste sábado nós vamos ter a nossa vigília do Espírito Santo. Às 3 horas em ponto nós começamos. Os portões fecham 5 minutos para as 3 horas da manhã. E quem vier mais cedo pode aguardar até lá, ali na igreja do Brás. E depois chegar aqui no templo antes das 3, bem antes das 3. Porque se você chegar... Aliás, a semana passada, muita gente não pôde entrar porque já estava cheio. A primeira vigília nós tivemos 4.000 pessoas que assistiram do Brás, e mais um suporte que nós temos, porque elas não conseguiram entrar, né? Chegaram atrasadas, né? Tem que chegar bem antes das 3 para você já garantir o seu lugar com a sua família ali, porque a vigília está maravilhosa. E ela já começa superlotada, né? Cheinha. Então, neste sábado, às 3 horas da manhã, começamos a reunião, mas você teve que chegar. Eu aconselho você chegar 2 horas de antecedência, porque senão você teve uma lotação esgotada, então a gente tem que fechar as portas de qualquer maneira. Na semana passada, eram 2h10 da madrugada e nós já estávamos com a vigília lotada. 2h10, então melhor ela chegar mesmo 1 da manhã. Tá bom então, gente. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até amanhã. Meu Deus, como eu preciso do teu olhar. Meu Deus, como eu preciso nos teus braços descansar.